Saitama, o herói careca que derrota qualquer inimigo com um único soco. Essa é a premissa básica de One Punch Man. Mas existe um detalhe interessante. Apesar de toda essa força absurda, o mundo de One Punch Man não reconhece o verdadeiro poder do Saitama. E isso não é só um detalhe da história, é praticamente uma piada que faz parte da essência da série. Mas calma, nem todo mundo é cego para a força dele. Ao longo da jornada do Careca de Capa, alguns personagens tiveram o privilégio, ou o azar, de testemunhar do que ele é realmente capaz. Então, se você quer saber todos que sabem o verdadeiro poder do Saitama, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Genos. Quando Genos chega à Cidade Z para enfrentar a Mosquito Gear, ele já está no limite, tentando incinerar o enxame de mosquitos que toma a cidade. No meio da fumaça, ele vê algo absurdo, um homem comum, de avental, parado como se nada estivesse acontecendo. Esse era o Saitama. Genos dispara um ataque tão forte que destrói parte da rua, mas quando a poeira baixa, Saitama está intacto, só reclamando que o calor derreteu seu avental. Nesse instante, Genos percebe que aquele homem não era normal. Mosquito Gear evolui e supera completamente Genos. Ele já aceita que não pode vencer a batalha, mas de repente, Saitama simplesmente se aproxima e sem esforço algum, dá um tapinha que faz a criatura explodir instantaneamente. Genos fica paralisado, ele nunca tinha visto algo assim. É ali, vendo aquele poder impossível, que Genos entende. Saitama está em um nível que ele nem consegue calcular, e naquele momento, ele decide segui-lo, se tornando seu discípulo. Dr. Genos e Kabuto da Casa da Evolução. A Casa da Evolução foi um dos primeiros confrontos sérios do Saitama após conhecer o Genos. O Dr. Genos tinha criado Kabuto, sua maior obra-prima, um monstro absurdamente forte que dominou Genos facilmente. Quando Saitama trocou de lugar com seu discípulo e decidiu enfrentar a criatura, Kabuto demonstrou muita confiança no início, mas ao fazer seu primeiro movimento ofensivo, algo mudou. Ele sentiu uma aura assassina poderosa vindo do Saitama e instintivamente pulou para trás. Naquele momento, ele percebeu que se tivesse continuado o ataque, já estaria morto. Mesmo com tantas aberturas, era impossível atacar o Saitama. Em meio ao desespero, o Kabuto gritou: "Como diabos você conseguiu tanto poder?" O Saitama explicou sua simples rotina de treinamento, mas isso era tão ridículo que ninguém acreditou. Acharam que ele escondia algum segredo. Quando Kabuto se transformou e atacou com tudo, foi derrotado com apenas um soco. O Dr. Genos simplesmente não teve reação. Depois disso, ele desistiu da Casa da Evolução e abriu uma loja de takoyaki. Perplexo, ele iniciou estudos sobre o Saitama e percebeu algo crucial. Saitama havia quebrado o limitador imposto para todos os seres vivos. Esse conceito se tornou fundamental para entender como o Saitama conseguiu atingir aquele nível absurdo de poder. Sonic da velocidade do som. O primeiro contato do Sonic com Saitama ocorreu quando ele estava atrás do Cabeça de Martelo, e sem querer achou que o Saitama fazia parte daquele grupo que só tinha carecas. Ele atacou então Saitama, mas o ataque falhou miseravelmente quando Saitama acertou seu saco com um soco. A partir daquele momento, ele declarou Saitama como seu rival eterno. Diversas vezes ele tentou enfrentar Saitama, mas sempre era derrotado de formas humilhantes. No entanto, isso fez reconhecer a força esmagadora de Saitama, e dentro desta rivalidade, uma grande admiração cresceu. Na webcomic, depois de ver o Saitama derrotar o líder da Vila Ninja sem dificuldade, isso apenas motivou o Sonic a se tornar mais forte. Ele até comeu células monstros tentando ganhar poder, mas só ganhou uma bela diarreia. Mesmo assim, sua obsessão em superar o Saitama continua viva. O herói Snack. Snack, um herói classe A, foi encarregado de receber aspirantes a heróis na associação e fornecer orientação. Ele rapidamente considerou Saitama como alguém que não deveria estar ali e esperava que ele falhasse nos testes para herói.
Ao perceber que o Saitama passou e quebrou todos os recordes nos testes físicos, ele ficou indignado e decidiu chamar o Saitama para a luta, mas foi facilmente derrotado, e depois daquele dia, nunca mais tratou o Saitama de forma desrespeitosa. Foi uma lição de humildade aprendida da pior maneira possível. Silver Fang. O herói classe S Rank 3 foi chamado junto com Metal Knight e Genos quando um meteoro maciço ameaçava destruir a cidade Z. Todos falharam na tentativa de parar o meteoro, mas então o Saitama apareceu. Silver Fang ficou surpreso com a chegada dele e perguntou quem ele era. Saitama apenas disse que era um herói e pulou em direção ao meteoro, quase derrubando o prédio onde eles estavam só com um impulso. E com apenas um soco, ele atravessou o meteoro completamente. Os destroços começaram a cair na cidade, causando confusão, e as pessoas ingratas começaram a vaiar o Saitama por ter destruído a cidade. De cima de um prédio, Silver Fang admitia para si mesmo que foi o Saitama quem salvou a cidade, e que ele era a pessoa mais forte que já viu em sua vida. Ele decidiu fazer da força do Saitama um segredo, porque não queria ver o careca de capa ser engolido pela indústria corrupta e podre dos heróis. Ele realmente ficou admirado e desde então se tornaram amigos. Cavaleiro sem licença. Uma curiosidade interessante é que o Cavaleiro Sem Licença, o Satoru, já estudou na mesma escola que o Saitama. Desde pequeno ele agia como herói tentando evitar que valentões abusassem dos mais fracos, mas sempre apanhava, e na vida adulta isso não mudou muito. Durante a saga do Rei do Mar Profundo, ele teve uma batalha dura contra o monstro. Apesar de saber que a derrota era inevitável, ele se arriscou com coragem. Mas antes de ser morto, o Saitama apareceu e rapidamente matou o monstro, deixando todos ao redor espantados ao ver sua verdadeira força. Isso iniciou uma discussão. Os heróis eram imprestáveis ou o monstro era fraco. Antes que se prolongasse, Saitama disse que foi só um cara de sorte e que os outros heróis enfraqueceram o monstro. Ele abriu mão da fama que poderia receber por isso. Nos dias seguintes, Saitama recebeu cartas de ódio, mas uma o agradecia pelo ato heróico. Foi o Cavaleiro Sem Licença quem a enviou. Algum tempo depois, eles se encontraram numa loja de Oden, e Satoru disse que um simples bilhete não era suficiente. Ali eles comemoraram a promoção do Saitama. O Cavaleiro foi um dos poucos que conseguiu enxergar além da fachada e reconhecer a verdadeira força do careca de capa. Boros. Depois de ouvir que no planeta Terra encontraria um oponente à altura, o Boros não perdeu tempo. Existe a teoria de que quem ele deveria ter enfrentado era o Blash, mas quem realmente encontrou foi um cara completamente desbalanceado. Depois de destruir uma cidade inteira, Saitama foi um dos primeiros heróis a agir. Ao chegar na nave, não levou muito tempo para que se encontrasse com o Imperador do Universo. Ambos procuravam um oponente à altura. Ao iniciar o combate, rapidamente o Boros foi pressionado a utilizar sua forma final. Ele iria exterminar toda a forma de vida do planeta com um único ataque, mas antes disso, Saitama o derrotou com um soco sério. Derrotado, Boros ao menos ficou contente de conhecer Saitama. Ele finalmente teve a batalha que tanto sonhou, e admitiu que ele foi o ser mais poderoso que já enfrentou em sua vida. King. Em algum momento da vida do King, ele foi atacado por um monstro polvo com garras, mas foi salvo pelo Saitama que ainda estava em sua fase de treinamento. Pela incrível sorte do King, Saitama salvou sua vida mais 5 vezes, mas toda vez era o King quem levava os créditos. Algum tempo depois, Saitama invadiu o apartamento do King, e naquele momento, um monstro voador bateu de frente com o prédio. Saitama, acreditando que o King era realmente forte, pediu para que ele matasse o bicho, mas em um grito de desespero, King admitiu que era uma farsa. Saitama então matou o monstro, e King ficou completamente apavorado, mas então ele se lembrou do rosto do Saitama quando tinha cabelo. Esse era o seu salvador. Ele ficou comovido e pediu desculpas por ter levado os créditos de suas batalhas. Desde então, se tornaram amigos verdadeiros, ajudando um ao outro em várias situações. Fubuki.
Quando Saitama subiu para a classe B, a Fubuki visitou sua casa ao lado de seus capangas, querendo recrutá-lo para o grupo dela, mas o Saitama não se importa com classificações, então rejeitou a oferta. Isso deixou a Fubuki irritada, e ela tentou atacá-lo com um estilete. A situação foi interrompida com a batalha entre Sonic e Genos. O Saitama protegeu a Fubuki da destruição, e quando enfrentou o Sonic, ela inicialmente acreditou que ele perderia. No entanto, segundos depois, ela viu quão rápido e forte Saitama poderia ser. Ele venceu apenas com saltos laterais, deixando Sonic completamente desnorteado. Mais tarde, quando visitou o apartamento do Saitama novamente, ela deu de cara com o King, o homem mais forte do mundo, na teoria, conversando casualmente com o careca de capa. Foi aí que ela percebeu o quão especial o Saitama era. Desde então, ela tenta persuadi-lo a entrar pro time dela, porque a adição da força dele significaria uma esperança de se sobressair da sombra da Tatsumaki. Suiryu. Depois de ser humilhado e espancado pelo Gouketsu e pelo Bakuzan no torneio de artes marciais, o Suiryu se viu à beira da morte. Em desespero, começou a gritar pedindo que um herói aparecesse para ajudá-lo. Antes do Bakuzan esmagar o Snack, o Saitama apareceu e o derrotou com um soco. Depois de testemunhar isso, Suiryu avisou sobre o poderoso Gouketsu e pediu que o Saitama se escondesse até a situação se acalmar. Mas Saitama foi atrás do monstro e com um único soco arrancou sua cabeça. Suiryu ficou admirado com a força do Saitama. Pela primeira vez, ele deu valor em um herói. Sua admiração foi tão grande que deixou o orgulho de lado e pediu para ser um dos alunos do careca de capa. Foi uma transformação completa de alguém que desprezava os heróis. Glasses. Glasses é um herói classe B extremamente parecido com Saitama, basicamente um Saitama sem poderes e com cabelo. Enquanto ele e o time Fubuki lutavam contra um monstro, a Tatsumaki apareceu, derrotou a criatura e foi embora com a Fubuki. Saitama chegou e foi informado que a luta havia acabado. No entanto, os restos do demônio do ventilador se remontaram e voltaram à vida. Como Saitama estava ansioso para lutar, Glasses tentou impedi-lo, pois acreditava que ele era fraco. Em um instante, Saitama destruiu o monstro com um soco e motivou Glasses a seguir em frente. Após a saída do Saitama, Glasses percebeu que o único que impôs limites foi ele mesmo. A força do Saitama foi mais que suficiente para motivá-lo a se tornar mais forte e não desistir do heroísmo. Flash. Durante a invasão da base dos monstros, Flash estava matando tudo que se movia na sua frente, mas ele teve o azar de atacar o Saitama. O careca de capa se esquivou do ataque, o que mexeu demais com a cabeça do Flash. Afinal, ele é o homem mais rápido de todos. Ele não acreditou que aquele homem tinha feito aquilo e atacou novamente. Saitama já estava impaciente e parou o ataque dele com apenas uma mão. Naquele instante, Flash sentiu que o Saitama não era tão fraco assim. Ele se assustou ainda mais quando viu que Saitama acompanhava sua velocidade sem nenhuma dificuldade. Mais tarde, ele chamou Saitama para uma luta, querendo testar suas habilidades e também fazer dele o seu discípulo. Flash foi pressionado a luta inteira, e sem perceber, Saitama já estava quase lhe acertando um soco. Naquele momento, Flash sentiu a presença da morte. Depois da luta, ele ficou completamente assustado, mas mesmo assim, o seu ego não permitiu que aceitasse a verdade completamente. Rover, Orochi e Nyan. Enquanto Saitama andava pela base dos monstros, ele se encontrou com Rover, um dos executivos da associação. Saitama tentou domesticá-lo, mas quando Rover o atacou, ele perdeu a paciência e desceu a porrada nele. Uma boa parte da base dos monstros foi destruída, e depois de recuperar a consciência, Rover saiu correndo de medo.
Logo depois, Nian, outro monstro nível dragão, tentou realizar um ataque surpresa no Saitama, mas ao ver que seus ataques não surtiram efeito, ele entrou em pânico e correu o mais rápido possível, decidindo deixar Saitama para outro monstro. Ao se encontrar com Orochi, a primeira coisa que ele sentiu foi o tamanho da pressão misteriosa do Saitama. Rapidamente percebeu que o Careca de Capa foi o responsável por derrotar o Gouketsu e a Centopeia Anciã. Ele puxou Saitama para baixo da terra e apresentou seu altar, contando que estava destinado a se tornar um deus. Mas ao ver o Saitama tomando banho no magma como se não fosse nada, ele se surpreendeu. Quando lançou seu ataque final, foi facilmente derrotado. Ele não esperava que o Saitama fosse tão forte assim. Blash e sua equipe. Depois do Garou ter recebido parte dos poderes de Deus, ele ficou tão poderoso que a radiação que emanava de seu corpo estava matando todos os heróis. Antes que a situação piorasse, Blash apareceu e pediu para o Garou parar de lutar. No entanto, ele não obedeceu. Os socos dele tinham a potência de bombas nucleares. Percebendo que era o único herói imune à radiação, Genos atacou com tudo, mas foi morto violentamente. Saitama, ao ver Genos morto, em extrema fúria, avançou contra o Garou. Naquele momento, Blash percebeu que a energia emitida pelo soco daqueles dois destruiria o mundo. Ele usou seus portais interdimensionais e jogou os dois para o espaço, mas não foi forte o bastante para direcionar toda aquela energia sozinho, e precisou da ajuda de seus companheiros. Depois de redirecionarem a energia, ele destruiu tudo o que estava na frente. Blash nunca pensou que existiriam mortais tão fortes assim, e como se não bastasse, Saitama foi o único que conseguiu copiar técnicas divinas sem depender dos poderes de Deus. Garou. Ao serem expelidos para uma das luas de Júpiter, Garou já tinha consciência de que o Saitama era extremamente poderoso, se lembrando das diversas vezes que já se encontrou com ele. Mas desta vez, ao ver que o Saitama não havia sofrido nenhum ferimento, ele entendeu que o verdadeiro monstro ali era o Saitama. Ao não conseguir acompanhar o crescimento desenfreado do Saitama, aos poucos o Garou foi ficando para trás. O Saitama ficou tão forte que destruiu Júpiter com apenas um espirro. A cada segundo que se passava, Garou percebia que não tinha sido boa ideia lutar contra ele. Ao voltarem para a Terra e ver que o Tareu havia morrido por conta de sua própria radiação, Garou pediu ajuda do Saitama para consertar aquele futuro miserável. Ele ensinou o Careca de Capa a voltar no tempo e admitiu que a única esperança era o Saitama. E desta vez, ele adquiriu um enorme respeito pelo Saitama. Saitama então voltou no tempo e com o Soco Zero, retirou os poderes divinos do Garou. Mesmo depois de tudo ser consertado, Garou não esqueceu da força do Saitama, tanto que comentou com Silverfang que gostaria de lutar contra ele novamente, mas desta vez não como inimigo. Black Sperm. Depois do Garou ter sido derrotado, uma das células do Black Sperm ainda estava viva. Em meio aos destroços, ela tentou se manter longe dos outros heróis, já que estava muito fraco. Porém, Saitama o encontrou e ele entrou em desespero, pois viu que quem realmente derrotou o Garou cósmico foi o Careca de Capa, a última pessoa com quem queria se deparar. Mas ao ver o Saitama adotando o Rover como cachorrinho, logo teve a ideia de se juntar a ele, já que ao lado dele estaria extremamente seguro. Ele decidiu então virar o macaco de estimação do Saitama, e até o momento, ele e o Rover estão morando com o Saitama. A My Mask. O líder da classe A teve interesse no Saitama bem cedo. Depois do arco do Rei do Mar, podemos ver uma cena dele assistindo uma filmagem do Saitama vencendo o monstro, o que o impressionou. Mais tarde, ele testemunhou a luta contra o Garou e ficou obcecado com o Careca de Capa. Para o Amai Mask, o Saitama era o verdadeiro herói. Ele tinha aspirações de transformar o Careca de Capa no maior herói do mundo, mas começou a comparar todos os heróis com o Saitama, usando ele como padrão de medida. Metal Knight.
O Metal Knight, ou Dr. Bofoi, conheceu o poder do Saitama quando o Saitama visitou a associação de heróis com seus bichos de estimação, que na verdade eram monstros da Associação de Monstros. Os robôs de segurança extremamente caros e poderosos detectaram o Saitama como ameaça e atacaram ele por ele estar com monstros. O resultado foi que ele destruiu todos os robôs de segurança que foram feitos para matarem monstros extremamente poderosos. Com medo de pagar pelos robôs, o Saitama mentiu dizendo que explodiram sozinhos. Mais tarde, Bofoi assistiu às gravações e viu tudo. Com base nos registros, percebeu que o Saitama pode estar acima dos heróis classe S, mas ao invés de admiração, ele sentiu desconfiança. Como prevenção, ele decidiu observá-lo de longe, mostrando como nem todos reagem com admiração ao descobrir a verdadeira força do careca de capa. Tatsumaki. Durante o arco das Irmãs Psíquicas na webcomic, Saitama e Tatsumaki travaram uma batalha por causa de ideais conflitantes. Ao segurar o braço dela e pedir para que parasse de dar chilique, isso resultou numa pequena batalha. Para não destruir a base dos heróis, o Saitama levou para um lugar deserto. A Tatsumaki usou tudo. Tornados, objetos arremessados com poderes psíquicos, jogou o Saitama para todo lado. Ela até tentou mandá-lo para o espaço, mas não conseguiu. Por abusar da força, acabou desmaiando por causa dos ferimentos anteriores. E quando acordou, já estava admirada, mas o que realmente a mudou foi um sermão que o Saitama deu quando ela castigava os membros do time Fubuki por serem fracos demais. Ele disse que antigamente não conseguia nem derrotar um monstro nível lobo, e que mesmo que sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite deles. Esse momento mudou a Tatsumaki para sempre. Quando foi chamada para fazer uma propaganda recrutando novos heróis, ela hesitou, mas ao se lembrar das palavras do Saitama, concordou em fazer. Foi um dos raros momentos onde vimos ela crescer como pessoa. O herói forte. O Forte foi um dos poucos espectadores da luta contra Tatsumaki. Se recuperando de uma batida, ele começou a sentir tremores na base e ao olhar à janela, ele viu o Saitama lutando contra Tatsumaki. Aquilo foi o suficiente para o Forte adquirir respeito e virar basicamente um empregado do Saitama, sempre cuidando do Rover e do Black Sperm. Zombie Man. Inicialmente, o Zombie Man foi atrás do Dr. Genos para matá-lo e colocar um fim definitivo nas experiências dele. Ao perceber que o Doutor já havia desistido de seus planos, ele quis saber o que levou ele a fazer isso. Dr. Genos falou que existe uma pessoa sem limites. Ela quebrou o limitador e se tornou extremamente poderosa, mas em troca ficou careca e com um forte sentimento de vazio. Esta foi a primeira vez que Zombie Man se interessou pelo Saitama indiretamente. Depois do arco do Garou Cósmico, o Genos compartilhou suas memórias do futuro com alguns membros da associação, contando que foi o Saitama quem venceu o Garou e voltou no tempo. Ao obter essas informações, o Zombie Man voltou para o Dr. Genos da Casa da Evolução e pediu ajuda para remover e se livrar do seu limitador. Ele quer ser tão forte quanto Saitama. Suiko e Blue. A Suiko é a irmã do Suiryu. Depois de se juntar à Associação dos Heróis como classe A, ela enfrentou um robô da organização com nível de ameaça dragão e estava com muita dificuldade. Então, quando estava prestes a ser derrotada, Saitama apareceu e derrotou a máquina com apenas um soco. Ela ficou tão chocada que beliscou a própria bochecha para ter certeza de que não estava sonhando. Butterfly DX e o Sapo da Corrente também presenciaram o feito e ficaram surpresos ao perceber que o Forte estava certo sobre a força do Saitama. O Blue, um neo-herói que é filho do Blast, também presenciou a força do Saitama. Ele mesmo admitiu que viu algo incrível, mostrando que até a nova geração de heróis reconhece o seu poder. E bom, esses são todos que conhecem a verdadeira força do Saitama. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sempre vou estar trazendo novos vídeos assim pra você.
Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!